Graça e paz, Igreja de Deus do Setor Serrinha. Estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade, por este privilégio que me foi concedido para estar trazendo uma pequena palavra. E eu oro para que seja uma palavra de Deus para o seu coração, para este tempo. Nós estamos aqui na Bélgica, no Ministério Kairos, e eu desde já envio um grande abraço para todos vocês por parte da nossa igreja aqui em Bruxelas. E obrigada, Bispo Marcos, pelo convite de estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 46. E nós estamos vivendo um tempo específico, um tempo onde toda a terra, está vivendo por momentos difíceis em muitos lugares. A Igreja do Senhor Jesus tem vivido tempo de confinamento, e isso nos remete a pensar, a refletir nesse Salmo 46. Abra sua Bíblia aí, vamos compartilhar juntos essa palavra. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então, para esses dias, mais do que nunca, esse salmo faz muito sentido para nós. E para poder desfrutar deste salmo, da revelação que Deus nos traz a partir deste salmo, nós precisamos entender algumas coisas. Porque ao longo da história da humanidade, Deus tem se revelado. E logo que no primeiro versículo, o salmista diz assim: Deus é. Para que nós possamos desfrutar do restante da revelação deste salmo, nós precisamos primeiramente entender que Deus é. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora. Quem é Deus para você? Isso é muito importante. Nós precisamos entender quem é Deus para nós, pois a partir dessa revelação poderemos adequar a nossa atitude diante dessas circunstâncias. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Desde o Éden, Deus vem buscando o homem para ter um relacionamento com o homem,
para se revelar a este homem. No jardim ele comparecia todo fim de tarde, na virada do dia, para se relacionar com Adão, com Eva, para compartilhar revelação de quem ele é para Adão e Eva. E nós vemos também que para Abraão, Deus se revelou como Jeová Jiré. Eu sou a provisão. Ele é a nossa provisão. E ao longo da história da humanidade, da história do povo de Deus, pouco a pouco Deus foi se revelando para Moisés, quando ele chamou Moisés para resgatar o povo no Egito. Deus se revelou quando Moisés perguntou: quem eu direi, né? Como é o teu nome para que eu diga para Faraó? E Deus falou simplesmente: diga que eu sou. Então Deus, Ele é. Deus é Jeová Rafá. Ele é a nossa cura. E tantos nomes. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a nossa bandeira. E quando nós temos a revelação de quem Deus é, então nós vamos entender também a nossa postura diante das circunstâncias que vão surgindo diante de nós. Então é muito importante você buscar essa revelação dentro das Escrituras. Quem é Deus para você? Porque o salmista continua dizendo: Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu estive em uma fortaleza aqui próximo, mesmo na Bélgica, nós estivemos numa fortaleza. E é um lugar seguro. Você tem uma visão de fora, mas quem está de fora não pode te tocar. Mas é uma fortaleza humana, né? Uma bomba vai destruir aquilo ali. Mas o Senhor é a nossa fortaleza inabalável. Jamais será atingido. E Ele nos protege, Ele nos guarda. A palavra de Deus diz que Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Que venha nesse dia revelação sobre você de quem Deus é para você. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E tribulação, ele no original fala acerca da separação do trigo e da palha. Não sei se você já participou, já presenciou esse processo dessa separação do trigo e da palha. E essas tribulações, essas situações muitas vezes vêm para separar aquilo que é verdadeiro em nós e aquilo que é palha. Muitas vezes Deus permite situações chegarem tão próximas de nós, porque Ele quer extrair aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é palha ser lançado fora. Então existe um propósito, sempre existe um propósito para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então vamos continuar a destrinchar este salmo. No versículo 2, o salmista continua dizendo: portanto, não temeremos, ainda que. Esse ainda que, ele é muito importante para este tempo que nós estamos vivendo hoje. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Este ainda que, ele nos leva para situações extremas, né?
que nós podemos chegar a situações extremas e mesmo assim manter a nossa confiança no nosso Deus. Esse ainda que para Sadraque, Mesaque e Abednego, que está lá em Daniel 3, o capítulo 3, foi a fornalha 7 vezes mais aquecida. Nabucodonosor, isso está lá no versículo 19 do capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que o que se costumava aquecer. O atequê para estes 3 jovens foi uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas como eles tinham entendimento de quem era Deus. Lá no versículo 3:17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e é que nos pode livrar. Eles entendiam que este Deus era um Deus poderoso. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas também eles continuaram dizendo: e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estes 3 jovens entendiam que, além de poderoso, Deus também é soberano. Ele decide. Então, irmãos, esse ainda que é muito importante para todos nós. Para Daniel, este ainda que foi a cova dos leões. Mas ele se manteve firme. Por quê? Porque ele entendia quem é Deus. Mas por que Daniel entendia, tinha essa revelação de Deus? Nós vamos continuar lendo este salmo. Lá no versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas por quê? Porque havia sido um decreto para que ele parasse de entrar neste lugar das correntes, deste rio tranquilo, né? Este rio que desce, né? Que sai do trono de Deus, este lugar secreto. Daniel, ele entrava neste lugar secreto. E porque ele tinha este hábito de estar no lugar secreto, a palavra de Deus diz que durante o dia 3 vezes ele entrava neste lugar secreto e ele buscava a revelação de Deus, e ele estava a sós com Deus, e por isso ele tinha revelação e entendimento de quem Deus era. E por causa disso, este até que não mudou a postura de Daniel. Daniel permaneceu firme, inabalável, porque ele tinha esse acesso e ele desfrutava deste tempo, desse lugar, desse rio, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então é muito importante que nós estejamos entrando neste lugar secreto, entrando e desfrutando dessas águas, né? E permitir que essas águas passem por nós. Este movimento das águas de Deus em nós alegra o coração de Deus. Amém? Continuando este texto, que é muito rico, né?
Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está. Outra revelação neste salmo é que Deus está. Você precisa entender que neste momento de caos, neste momento de pandemia, neste momento onde tantas coisas estão acontecendo, Deus está. Deus está no meio dela. Deus está soberano acima de todas essas coisas, e a palavra diz que não será jamais abalada. Então, irmãos, é muito importante nós começarmos com a revelação de quem Deus é. Quem Deus é para você? Qual é a revelação que você tem acerca deste Deus? Ele é amor, Ele é bom, Ele é benigno, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é Jeová Jirê, Ele é a provisão. E nos leva que, ainda que toda essa situação aconteça, como nós lemos aqui, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, existe um Deus que está presente, existe um Deus que existe um Deus que está sentado no seu trono, mas Ele também é Emanuel. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois de entendermos quem é Deus, essa próxima revelação de que Deus está é simplesmente uma consequência. Amém? Então guarde isso no seu coração agora. Se aproprie dessa palavra, desse Salmo 46, tenha essa revelação de que Deus é e que Deus está. Mas para que você tenha essa revelação, você precisa entrar no lugar secreto para desfrutar dessas correntes que fluem do trono de Deus, para que você possa suportar firme até que, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Declaro que você vai permanecer inabalável até que, porque o Senhor está sobre a sua vida, Ele está te sustentando e Ele vai permanecer firme, soberano sobre toda e qualquer circunstância. Que o Senhor abençoe a sua vida. Deus te abençoe.